Amém, glória a Deus. Quantos milagres nós temos aqui? Levanta a mão você que é um milagre de Deus. Todos nós somos, né, irmãos? Se você pensar na corrida que houve no seu nascimento, eram milhares de espermatozoides, foi o que gerou você. E era um óvulo daquele mês, se fosse outro mês não seria você. É um milagre, não é? Deus te escolheu, glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus e agora sendo ministrados pela palavra de Deus, que nos alimenta, que nos nutre, né? Eu sempre digo assim, talvez você nem lembre o que foi pregado na quinta, se você esteve aqui, ou no domingo passado, mas nutriu você naquele dia, para aquela semana, te manteve forte, fortalecido. Então abra a sua Bíblia no livro, na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre vencer as tentações. Vencer as tentações, vamos lá. O Senhor me ajuda a remir o tempo, né? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Tá bom, vai dar certo. Amém? Estamos juntos? Você que abriu a palavra, pode ficar de pé, por favor? 3 bebês, que coisa linda, né? Gostoso. Parabéns às famílias aí, né? Glória a Deus. Que cresçam com saúde, na presença de Deus, papai, mamãe. Essa obrigação, né? Essa responsabilidade é bastante de vocês. É bastante de vocês, para que os filhos cresçam no caminho do Senhor e nunca se desviem dele, né? Ensinando a criança, ela não vai se apartar. Tiago capítulo 1, todos acharam? A partir do verso 12. O subtítulo da minha Bíblia está assim, a origem do pecado. Não sei se na sua está na mesma versão, né? Porque os subtítulos não são inspirados, mas a origem do pecado. O verso 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tragédia plena, né? Mas vamos continuar. Agora o subtítulo da minha Bíblia é a origem do bem. Então vimos a origem do mal, do pecado, a origem do bem. Do mal, né? Do pecado em si. A origem do bem. Não vos enganeis, verso 16, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, das nossas almas, do nosso coração. Espírito Santo, que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor traga uma palavra rema para cada um de nós que aqui está nesta manhã, Senhor. Fala conosco, quebrantamos o nosso coração, e se não conseguimos, quebranta o Senhor o nosso coração. Não nos deixe sair daqui, ó Deus, da mesma forma como entramos. Já não estamos iguais, porque os louvores, tudo o que aconteceu aqui, todo esse culto tem mexido conosco de alguma forma, mas que a Tua palavra agora venha completar o que o Senhor tinha, né, e tem para nós nesta manhã. Abençoa-nos em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, meu querido. Antes de eu ministrar a palavra, deixa eu dar um recadinho que eu esqueci. Sábado que vem, quando? Sábado que vem, de manhã, cedinho, bem cedinho, nós homens, se alguma mulher quiser ir junto também, seja bem-vinda, né? Mas é mais um trabalho para homens. Nós vamos lá na Estância Gilgal roçar o mato. Então você que gosta, que tem essa... Quem gosta de roçar mato aí? Gosta não foi uma boa palavra, né? Não, tem irmão que falou para mim, eu gosto dessa atividade aí, né? Bom, você que se disponibiliza aí, eu gosto, é um momento diferente lá, não tem problema não, sai da rotina, né? Vai ver a natureza lá, na beira do rio Jacaré, né? Gostoso, no meio da natureza. Se você que se dispor aí, dá o nome depois do quiosque. Eu vou te pôr o seu nome no grupo que nós temos de mutirão, e lá você pega as informações direitinho, tá bom? Mais do que isso, eu não quero ir não tenho esse chamado não tenho esse dom, não gosto, né, bispo? Tá bom, você não tem chamado, mas você de repente tem facão, foice, você tem algum instrumento aí, vai usar para poucas coisas o facão e a foice, mas principalmente, irmãos, roçadeira com gasolina, sabe aquelas, puxa e faz aquele barulhão, e empresta para a gente, né? Se você puder,
né, tiver nessas duas condições, aí eu tenho o material, mas não vou poder ir. Nos procure, fala, eu quero emprestar. A gente vai pôr a gasolina, né, direitinho, você não vai gastar nada, e vamos nos reunir. Aí eu ponho no grupo do mutirão, a gente vai para lá. Amém? Então, homens, mulheres também, né? Algumas mulheres, de repente, falam, eu quero ir lá. Não tem problema não. Tá muito bem, serão muito bem-vindos. Muito bem, então, olhando para o nosso texto aqui, falando de tentação e de provação. Vocês perceberam que o verso 12 fala assim, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O verso 13 fala assim, ninguém ao ser tentado, são duas palavras, provação e tentação. Dá para apresentar agora aí? Vai lá, Joe, por favor. Du, você que vai me ajudar? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui para se tornar um pouco mais rápido, porque eu já imaginava que o culto estava com bastante atividades, glória a Deus por isso, né, irmãos? O culto é o todo, é desde que você chega aqui até a bênção final, você está servindo e cultuando a Deus. Vencendo as tentações. Estava aí, pode passar o próximo. Tentação versus, quiser apagar aqui, até agradeço, viu? Porque aí dá para enxergar melhor aqui, ó. Versus provação, são palavras muito parecidas. Na prática, a gente às vezes não consegue nem diferenciar se você está passando por uma prova ou se você está sendo tentado. Mas qual que é a diferença, pastor? Vamos lá. Na tentação, olha, a origem não está em Deus. Nós vimos, ninguém quando for tentado diga é Deus que me tenta. Ele não pode ser tentado pelo mal. Isso, muito obrigado. A tentação vem da carne, do nosso coração corrupto, vem do nosso interior, vem do mundo, está cheio de tentações e de Satanás, o nosso inimigo número 1 de Deus, que veio para matar, roubar e destruir. Então a tentação tem um objetivo, destruir você, derrubar, acabar com a sua fé, é um convite para pecar. A tentação é isso, é um convite para o pecado, e quer te afastar de Deus, é a busca por prazer, egoísmo, lucro, de forma desonesta, né? Sem nenhum pudor, desobediência, inimizade, vergonha e morte. A tentação visa te matar, não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, moralmente. A tentação vem, e ela vem de uma forma linda, porque a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para nos tentar. Ele não vem com uma coisa, com uma desgraça, ele vem com uma coisa com aparência de graça. Por isso que muitos caem na tentação, né? Vem trazer prazer. Enquanto que a provação, a origem está em Deus. Deus provou o seu povo no deserto, Deus provou Jó, Deus provou Jesus, nós vamos ver hoje, a provação de Jesus. Ele nos prova, mas qual que é? É um teste de fé, né? Visa o crescimento espiritual, um aperfeiçoamento dos santos. A prova, quando vem de Deus, né, e ela sempre vem de Deus, visa um aperfeiçoamento. Ele quer me fazer parecido com Cristo neste mundo. Que mais? Me leva à obediência, perseverança e alegria. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, quando Deus põe uma prova na nossa vida, é para nos aprovar. Sempre, nós não vamos ser reprovados quando vem de Deus, porque ao mesmo tempo que Ele dá a prova, Ele dá a saída, Ele está junto, né? Bom, caráter aprovado, é isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer. Pode passar o próximo, por favor. Tentação, temos um inimigo grande que nos tenta a fim de nos destruir. Ele anda ao derredor, como um leão que ruge. Ele não é um leão, mas como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Esse é o tentador. Mas nós temos um Deus, glorifique ao Senhor por isso, nós temos um Deus muito maior do que o tentador. Ele está muito acima do tentador, muito acima do tentador. Ele nos defende, Ele sempre está no controle de todas as coisas. E quer seja na provação que Ele dá, ou na tentação que nós entramos, por causa do nosso coração corrupto, nosso desejo, a nossa cobiça, como diz Tiago, ou seja, por causa do diabo que apresenta os manjares, ou o mundo, ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele dá um meio para vencermos a tentação. Esse Deus é maravilhoso, amém? O diabo pode te tentar, e ele vai te tentar. Quantos são de Cristo aqui?
Não espere outra coisa na sua vida do mal, do diabo, do inferno, a não ser tentação. E ela vem de forma bela, com aparência de algo bom. Passa o próximo, por favor. Vamos lá. Isso. Certamente eu e você não estamos livres de tentações. Todos os dias, a todo instante, a cada momento, nós podemos ser tentados. Mas eu quero que você, hoje, que está aqui, nesta manhã, ouça isso. Você pode passar o próximo, você pode vencer cada uma das tentações na sua vida. E como nós somos especialistas, irmãos, de falarmos assim, né? Dizermos, minha carne é fraca. É uma verdade bíblica. A minha carne é fraca, mas o novo ser em Cristo tem habitando nele o Espírito Santo de Deus. Ele é fortalecido, ele é fortalecido. Passa o próximo. Fala assim para o seu irmão, você pode vencer a tentação. Isso, pode tirar os slides, acender aqui, por favor. Abra em Mateus, capítulo 4, por favor. Nós vamos trabalhar nesse texto aí, a tentação de Jesus. Deixa eu pôr meu apontador aqui. Deu para entender a diferença entre uma coisa e outra? Tentação, provação, nas duas. Se você não está diferenciando, se na sua vida, porque é difícil às vezes diferenciar, né? Será que é Deus que está me provando com essa situação difícil que eu estou passando? Ou dentro da minha casa, ou no meu trabalho? Eu perdi o emprego, sei lá, qual que foi. Meu filho está querendo namorar precocemente, está se envolvendo com umas pessoas do mundo, sei lá. Não sei qual que é a dificuldade. Será que é uma provação ou uma tentação? Mesmo não sabendo, saiba que o Senhor é contigo. O Senhor é com você. Provando ou sendo tentado pelo diabo. Mesmo assentados, eu vou ler com você Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus. A seguir do quê? Do batismo. Se você ver o finalzinho do versículo do capítulo 3, Jesus sai das águas ali. Ele foi batizado pelo seu primo João Batista. Foi batizado, vai começar o ministério dele, só que antes ele vai ser provado por Deus, e vai ser tentado pelo diabo, para ver se ele é firme na fé mesmo. Jesus foi tentado, eu não vou ser? Bom, Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito maiúsculo aí é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Deus está permitindo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O diabo está citando aqui o Salmo 91, irmãos. Ele omite uma parte, né? Ele não põe as palavras, em todos os seus caminhos. De repente, alguns estudiosos da Bíblia estão querendo dizer que o diabo conhecia, mas omitiu, porque ele pensava que Deus pudesse não guardar em todos os caminhos. Eu não creio nisso, né? Creio que foi uma tentação sobre a vida de Jesus completa. Mas vamos lá. Se és o Filho de Deus, atira-te, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Você vê que Jesus não disse para Satanás, não está escrito isso não. Está escrito sim, Satanás, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Isso acontece até hoje. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus, aí vem o título, né? Jesus volta para Galileia. Ouvindo, porém, Jesus, ele começa o ministério dele. E os anjos passaram a servir o Senhor. Essa foi a aprovação do Senhor, né? Sabe, a tentação
oferece uma oportunidade. Jesus estava tendo uma oportunidade aqui. Só que também tem um risco muito grande da tentação. A tentação, né? É uma oportunidade de um crescimento espiritual, vencendo, mas também é uma armadilha, porque é um convite ao diabo, né? E você pode cair numa desgraça quando cede à tentação, é ficar longe da graça. Mas nós vemos em Jesus que Ele venceu todas as coisas. Se eu perguntasse aqui, não, eu vou perguntar para você. Qual foi a arma que o Senhor Jesus usou para vencer a tentação? Pode falar. A palavra de Deus. Ótimo, está claro no texto isso. O diabo confrontava ele usava a palavra de Deus. O diabo confrontou ele com a própria palavra de Deus. E olha, estão surgindo muitas falsas doutrinas baseadas na palavra de Deus. Fiquem atentos, estudem a palavra de Deus. Pergunta para você, como que Jesus conhecia a palavra de Deus? Para você pensar, essa é retórica, não precisa responder para mim não. Ah, pastor, ele era Deus, ele já veio conhecedor da palavra. Não, engano seu. Ele era Deus. É um mistério da nossa fé cristã. Ele nunca deixou de ser Deus. Eu dou aula, né, no ITR sobre cristologia. Mas aqui era o homem Jesus sendo tentado, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Mesmas fraquezas, mesmas. Ele jejuou por 40 dias e teve fome, né? Vou falar um pouquinho disso depois, de outras pessoas também. Teve fome, então, era ele. Será que se qualquer pessoa, então, usar a palavra de Deus, vai dar certo? Não, não vai. Jesus conhecia a palavra de Deus, a Bíblia diz que com 12 anos de idade, ele já estava ensinando no templo os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus. Ele já ensinava no templo. Porque ele estudou a palavra de Deus. Nossa, como que ele aprendeu tão rápido? Você nunca pode se esquecer que Jesus não tinha a mente finita que eu tenho, mesmo como homem, porque ele não foi corrompido pelo pecado. Nós nascemos hoje, pela corrupção do pecado, com defeito na mente. Na genética, inclusive. Jesus não, ele tinha uma genética perfeita, igual a de Adão. Então, o aprendizado, olha Adão, quando foi formado, ele deu nome a todos os animais, olha a inteligência humana. Isso foi se degradando e vai cada dia mais, né? O nível vai caindo da nossa inteligência, da nossa percepção, a tecnologia atrapalha muito nisso, hoje ninguém pesquisa, já pergunta para o Dr. Google, né? Quero saber disso. Está aqui a resposta na hora, não vai ler o contexto, não vai ler nada, só quer respostas curtas, né? Mas enfim, Jesus tinha uma mente diferente da nossa, ele tinha uma mente perfeita, então ele compreendia as Escrituras de uma forma sobrenatural, porque ele não tinha o pecado, mas ele estudou. Se ele não estudasse, como homem, ele não teria condições. Acredite, Jesus se esforçou para aprender a palavra. Quanto eu tenho me esforçado para aprender a palavra de Deus, e você? E eu vou falar de novo para você, como Jesus, você também pode vencer as tentações na sua vida. Qual que é a resposta? Como que Jesus venceu? Por meio da palavra de Deus. E se eu te disser que não foi só isso? Quantos são crentes em Jesus Cristo aqui? Ah, glória a Deus, todos nós cremos nele, amém? Tem algo diferente ainda além de conhecer a palavra e de usar a palavra. Eu nunca tinha pensado nisso, o Senhor me deu essa palavra, uma revelação linda. Deixa marcado aí, vai para Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas 4, versos 1 e 2. Estamos lá? Lucas 4, versos 1 e 2. Lucas está narrando também a tentação de Jesus. Lucas está narrando. E ele vai dizer assim, Lucas 4:1, se você ainda não achou, por questão de tempo, pode ler aqui, Jesus, o que está escrito em seguida? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito que desceu sobre ele no seu batismo, o Espírito Santo. Jesus acabara de receber o Espírito Santo como homem. Jesus então, cheio do Espírito, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão após seu batismo e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Essa informação Mateus não dá, que Jesus estava cheio do Espírito. Se ler um pouquinho em Mateus
no capítulo 3, vai falar que o Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas vai mais longe, ele fala, Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui estão cheios do Espírito Santo de Deus? Quantos estão só com 10% no seu coração, na sua mente, do Espírito Santo de Deus? 1%, 0% ninguém está, ele não sai de você. Eu perguntei, quantos creem em Jesus? Todos levantaram a mão. Você que crê em Jesus, o Espírito Santo está morando dentro de você. O quanto você permite que Ele dirija a sua vida. A pastora Elaine nos ministrou no domingo passado sobre isso, falando dos dons do Espírito, o fruto do Espírito. Ela até frisou, né, o domínio próprio, que é uma das características. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O Espírito Santo. Você consegue ver Jesus agora não só pronunciando a palavra, mas pronunciando a palavra cheio do Espírito, com o poder do alto, com o poder de Deus? Sim ou não? Mas pastor, qualquer pessoa que conheceu um trecho da Bíblia, ela não pode usar a palavra contra o mal? Ela tem grande chance de se dar mal. Lá em Atos capítulo 19, a partir do verso 13, conta, né, a Bíblia, que alguns fariseus que expulsavam demônios, eram exorcistas, filho de um sumo sacerdote, ouviram Paulo fazer milagres. O lenço do apóstolo Paulo curava as pessoas. Olha a intimidade de Paulo, a proximidade de Paulo com o Espírito Santo dentro dele, permitindo-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas pegavam o lencinho de Paulo e eram curadas. A sombra de Pedro curava as pessoas. Pedro estava passando, as pessoas queriam chegar na sombra dele e eram curadas. O Espírito Santo estava operando em Jesus por meio da palavra. Bom, em Atos 13, esses tais judeus, 7 filhos do sumo sacerdote, viram Paulo fazer e foram, opa, é assim que funciona? Vou usar essa palavra, né? E foram no endemoniado e falaram assim para ele, né? Os 7, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. Não sei se você conhece a história, vai ler depois. Ele levou uma surra. Eles levaram uma surra de um homem sozinho, porque o demônio dá força, né? E saíram sem roupa. Apanharam e ainda saíram nus, envergonhados. Então não é só usar a palavra. Eu preciso estar numa intimidade, em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E Jesus estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, como Jesus você pode vencer a tentação? Não é só por meio da palavra, mas ela é muito importante. Ela é muito importante. Estude a palavra, leia a palavra. Nós temos 2 reinos aqui, queridos. Um do mal, o príncipe das trevas reina nesse mundo, está contado os dias deles. E um do bem, o reino do Senhor Jesus. E você se enche desse reino, você se enche das coisas desse reino, lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo intensificando isso dentro de você, e você dará as respostas certas em cada tentação da sua vida. Em cada tentação na sua vida. Jesus então era cheio do Espírito Santo, declarava, vivia a palavra de Deus e o poder se manifestava. O cenário, o Espírito Santo havia acabado de tirar Jesus, acabara de ser batizado, e o mesmo Espírito que desceu sobre ele leva ele para ser tentado, não por Deus, pelo diabo, permitindo, tinha que passar pela prova. Muitos questionam a tentação de Jesus, muitos dentro da igreja, muitos servos de Deus questionam a tentação de Jesus. Será que foi real? Ou Deus estava se exibindo ali para mostrar, eu sou Deus, está vendo como eu venço fácil? Não, queridos, Deus não faria isso comigo e com você. É verdade que Deus vence fácil, é verdade que Deus é todo poderoso e não pode nem ser tentado pelo mal. Ele não quis mostrar isso, ele quis mostrar que um homem, uma mulher, feito à imagem de Deus, sem o pecado, volta para Adão. Adão era assim, Adão e Eva foram feitos assim. Poderiam ter resistido ao pecado, sendo homem sem pecado. Nós não podemos, nós não temos essa liberdade, esse poder, mas nós temos o poder, se cair, de vencermos todas elas, porque Ele está conosco. Mas se cairmos, e infelizmente caímos porque a gente não controla o pensamento, né? Eu peco em pensamento, Ele está conosco.
Ele me levanta. E o diabo me faz me sentir incapaz de vir aqui trazer uma palavra. O Senhor fala, não é você, sou eu que te capacito. Não é o seu pecado, eu já perdoei o teu pecado. Vai lá, confessa, se arrepende, vai lá, eu te levanto, eu te ponho de pé. Quantas tentações eu passei essa semana, e você também, né? Mas pelo motivo de ter essa palavra para trazer para você, que você pode vencer as tentações. E o cenário era esse. Deus não estava se exibindo, o Senhor estava sendo tentado realmente. Lucas traz a informação que ele foi tentado durante os 40 dias. Nós, numa leitura de Mateus, pensamos que Jesus jejuou ali quietinho, contemplando o deserto. Ó, que contemplação, né? É igual ir lá, roçar o mato lá. Quantos gostam? Quantos gostam de ficar contemplando o deserto? Mas a gente tem a impressão que Jesus passou 40 dias sossegado ali, sem sofrer nada, e culminou no último dia, onde o diabo veio tentá-lo. Não, irmãos, Lucas fala que ele foi tentado por 40 dias. Eu vejo aí demônios menores, que não conseguiram. O diabo fala assim, eu vejo, tá? Não está na Bíblia, isso é segundo Marcelo, capítulo 1, tá? Não tem na Bíblia, né? Mas eu vejo isso. E aí no último dia o Satanás fala assim, deixa eu ir lá. Vocês não conseguiram? Eu vou lá, eu vou pegar pesado com ele. Eu vou oferecer tudo para ele. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai tentar. Ele desafiou a autoridade de Jesus e a filiação de Jesus. Se és o Filho de Deus, faça isso. Prova que você é, prova que você é. Ele faz isso conosco, né? Todos os dias, não caia na tentação, não precisa provar nada para ninguém não, irmãos. Vive em paz com o Espírito Santo, diante de Deus, deixa Deus fazer a obra. Muito bem, que cenário é mais? 40 dias, o 40 é um número emblemático, né? Moisés fez um jejum de 40 dias, Elias fez um jejum de 40 dias, jejum de água e comida, né? E pão. Que mais do número 40? Eu marquei algumas coisas aqui. Israel foi provado por Deus, não é tentado, provado por Deus no deserto por 40 anos. Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias ainda no meio dos seus discípulos, da sua igreja, ainda anunciando antes de subir. E tem mais um 40. Jesus, aos 40 dias de idade, quando nasceu, foi apresentado no templo. O número 40 me parece aqui na Bíblia um tempo de preparação para algo maior que virá. Né? Um tempo, e nessa preparação entram as provações, entram as tentações. Agora eu estou pensando aqui, né? Quem tem 40 anos aí, está preparado para agora para o que virá depois, né? Quem já passou dos 40 já está aí, ó, mas só uma coisa minha, né? Não está na Bíblia nada disso. Muito bem, vamos lá. Então, Marcos vai mais longe. Marcos, embora não narre os detalhes da tentação do Senhor Jesus, ele fala em 2 versículos apenas, mas ele põe um detalhe que nenhum dos 2 outros evangelistas fala. Ele fala que havia feras selvagens. Está lá em Marcos 1. Havia feras selvagens. Então, quando você olhar para a tentação de Jesus, estava aqui a imagem, né? A tentação de Jesus, encare como algo muito difícil que ele passou por você, para mostrar que ele era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, que ele tinha as qualificações que o Pai exigia para cumprir a sua justiça. Por quê? Filipenses, Paulo fala que ele se esvaziou da sua divindade, se tornando numa aparência de homem igual ao homem. Por quê? A pergunta é por que ele fez isso? Fala assim para você, porque ele me ama. Eu vou falar porque ele te ama. Você ia para o inferno. Você não venceria nada nesse mundo. Pelo contrário, você não ia nem perceber tentação, provação. Você ia no curso do mundo. Então você que está enfrentando tentação e provação, glorifique ao Senhor. Porque se você não sentir que é uma tentação, é uma provação, é porque você não está ligado, antenado nas coisas de Deus. O mundo não percebe as tentações. O mundo permite tudo em nome do amor. Usa até a Bíblia, né? Tudo é em nome do amor, permite todo quanto é tipo de nojeira, de mentira. Todo mundo mente, o mundo está assim hoje. Jovem, você está num mundo difícil na área de desejos do corpo. Vigie. Mas eu falei no retiro de adolescentes, né? Vão te tentar, vão falar para você que é adolescente, jovem, você ainda é um bebê é boca virgem, na linguagem deles. Não acredito, a sua boca é a única que não foi beijada, todo mundo já beijou todo mundo aqui. Que mal tem? É o diabo, não é Deus, é o diabo, é o mundo tentando.
Cuidado, se você não se choca com essas coisas, você tem que se questionar. Você nasceu de novo, o Espírito Santo tem que se movimentar. Você pode estar fazendo algo que a pastora Elane falou no domingo passado, apagando o Espírito dentro de você. Não retirando, mas apagando, impedindo ele de agir, de se mover. Muito bem, a primeira tentação do Senhor Jesus é a tentação da carne. A tentação é um convite, né? O clímax da tentação vem então com Satanás. Em 1 João 2,16, deixa eu ver se eu acho ele aqui, está aqui. Vou ler desde o verso 15, você não precisa achar. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, Jesus foi tentado na concupiscência da carne, transforma a pedra em pão. Concupiscência é desejos da carne. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, tudo que o olho vê. Jesus foi testado, não foi? Mostrou para ele todos os reinos, vou te dar tudo isso, é teu. Irmãos, nesta concupiscência, todos nós caímos um dia. E se bobearmos, cairemos de novo. Nenhum homem está livre dela, né? A oferta que o mal faz, e nós muitas vezes fingimos, querendo ou sem querer, que estamos adorando a Deus, mas estamos adorando ao diabo. Como assim, pastor? Quando eu me envolvo numa mentira e não quero sair dela, quem que eu estou adorando? Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. O diabo é o pai da mentira. De verdade, quem que eu estou adorando quando eu concordo com os meus amigos, ou eu mesmo com uma mentira? Eu estou dando um exemplo. Quando eu vou na cobiça, na inveja, quando eu vou numa prostituição, quando eu traio uma amizade, num casamento, quem que eu estou adorando? Deus. Eu estou adorando o diabo, porque ele fala assim, só você que não tem uma outra mulher, a sua esposa é de casa, você pode ter outra. Só você que não tem um outro homem, você já provou? É diferente. Olha a tentação. E quando eu faço isso, eu estou adorando Satanás, eu não estou adorando a Deus com a minha vida. Adoração não é vir aqui somente e cantar louvores e ouvir a palavra. Adoração é o dia a dia lá fora. Então, nós, infelizmente, caímos e muitas vezes prestamos culto ao demônio, infelizmente, com a nossa vida. Talvez não com a palavra, né? Mas com a nossa vida. Bom, deixa eu continuar em João aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, Jesus foi tentado também, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Tudo isso vai passar, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quero entrar na conclusão com vocês aqui. Tinha uma centena de coisas. Um dia eu continuo esse sermão aqui, amém? Mas vai fechar muito legal, muito bem. Jesus foi tentado na primeira vez na concupiscência da carne. Na segunda vez, ele foi tentado no orgulho, na soberba da vida. Está lá em Mateus 4, 5, 7, o texto que nós lemos. E na terceira vez, Jesus foi tentado com a concupiscência dos olhos. Olha tudo isso. Por que não? Olha essa oportunidade que apareceu. O diabo não vai falar assim, olha a oportunidade que eu estou te dando. Você vai tomar o lugar do outro, não tem problema. A vida é assim mesmo. Não tem problema. Falando de trabalho, né? Você vai usurpar o cargo dele. Deus vai abrir uma porta para ele. Vai, aproveita, é a sua vez. Não perca a oportunidade. O diabo estava fazendo isso com Jesus. E se Jesus tivesse caído, ele ia ser aceito pelos fariseus, aceito pelos judeus, o reino dele ia se instaurar rapidinho, um reino que o povo queria, messiânico, não o que está por vir, mas um reino político, e ele ia dominar. Porque ele não ia deixar de ser Deus, só que não segundo a vontade do Pai, um reino para o mal e não um reino para o bem, mas ele se manteve firme, fiel, caráter aprovado, e eu e você temos a condição de nos mantermos firmes como Jesus. Quem crê nisso fala, amém, Senhor, eu recebo esse poder, eu recebo esse poder. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui que eu quero encerrar aqui, com os slides novamente, né? Todos os reinos te darei, todos os reinos te darei, Será que ele daria mesmo? Bom, Satanás oferece sempre
atalhos, mas o Senhor Jesus mostra que não tem atalho dentro de Deus. Tem um percurso a ser percorrido, e nesse percurso nós passaremos por aflições, todo o que ama a Cristo e é de Cristo, vai passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, sofrerão aflições, porque não são do mundo, mas estamos no mundo, mas Ele nos capacita a vencer o mundo, Ele nos capacita a vencer o mundo. O ensino grande aqui das provações de Jesus, das tentações de Jesus, o fim não justifica os meios. O fim não justifica os meios. O fim, eu viso isso, não importa como eu vou fazer para chegar até lá, importa sim. Tem tudo a ver, os meios com o fim. Se você chegar lá no fim de um meio ilegal, não vai ser bacana, não vai ter o gosto, não vai ter o regozijo, não vai ser para Deus, vai ser para o diabo, vai gerar morte, porque você está caindo em tentação, e não numa aprovação para ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, diz Paulo em outro texto. O Espírito me trouxe esse versículo agora, né? 2 Timóteo 2,15, acho, 1 Timóteo 2,15. O obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, é isso que Deus tem para mim e para você. Nós enfrentamos tentações. Vamos tirar algumas lições. Pode passar o slide para mim, por favor. A segunda sequência, a partir do slide, acho que é 8 aí, né? Vamos lá, apaga as luzes novamente e nós vamos partir para encerrarmos essa ministração. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Ontem eu estava brincando, né? Nós estávamos no casamento e na mesa depois brincando, né? Brincando com o apóstolo, com o bispo Clodoaldo, o bispo Alex. Os seus 3 pontos amanhã tem que ser foice, tem que ser facão e tem que ser cortadeira de grama. Não tem, né? Estava brincando. Vamos tirar algumas lições para nós, pode passar. Nós temos o mesmo adversário de Jesus, nada novo, nada novo. Sede sóbrios e vigilantes. Jesus estava ali sóbrio e vigilante. Como que Jesus estava sóbrio e vigilante? Com fome, com sede, e alguém oferecendo para ele pão e água. Eu creio que água também. Ele se manteve sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Continua, irmão, sem nada, já citei esse versículo lá no começo. Buscando a quem possa devorar. Né, lá. Resistir-lhe firmes na fé. Jesus é o nosso modelo, e Ele não nos deixa na tentação, Ele está conosco, né? Ele provê a saída. Certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Todo cristão é perseguido pelo mundo, não tem como. Se não é perseguido, ou não é cristão, ou está vivendo igual o mundo vive, está conivente com as coisas do mundo. Passa o próximo. Eu vou falar aqui, temos o mesmo adversário, temos o mesmo Deus, aleluia, que estava com Jesus, e o mesmo Deus que levou Jesus à vitória, vai nos levar à vitória também. Pode passar o próximo, por favor. Enfrentamos as mesmas tentações, concupiscência da carne, em todas as idades, mas especialmente você que é jovem, né? Cuidado, o mundo vai oferecer droga, o mundo vai oferecer sexo, à vontade, tudo é permitido. O diabo levou nessa geração, na consumação dos séculos, agora que está próximo, esses conceitos. E se 2 homens se casarem, tudo bem, não para Deus. Deus tem um padrão diferente. Se os homens se casarem com os homens, as mulheres com mulheres, é o fim da raça humana, pensa nisso. Sim, não gera, não complementa. Estou dando um exemplo, né? Muito bem, tem vários exemplos. Concupiscência da carne, ficar, né, e etc, etc. A droga, passa o próximo. Concupiscência dos olhos, especialmente na fase adulta. Agora eu me formei, agora eu fiz um curso bacana, vou abrir minha empresa, vou conquistar. E larga até Deus para trás. Agora é a hora de eu conquistar um casamento, uma empresa, eu construí um castelo para mim, vai ficar. Nós lemos em 1 João 2, né, 16, vai passar, o mundo passa com os seus desejos. Não estou dizendo aqui que não é errado você construir uma vida e construir algo para a sua família, para os seus filhos. Isso vem de Deus, isso é maravilhoso, Deus não tem nada contra isso. Mas deixar Deus
pelas coisas que os olhos estão vendo, pelas propostas e atalhos que Satanás faz, que o mundo faz, não vai dar certo, vai levar à morte. Passa o próximo. Soberba da vida, orgulho, arrogância, especialmente na fase mais madura, né? Porque aí vem a segurança, você nem olha mais se você está pisando em alguém para tomar uma decisão, você toma uma decisão e boa, se torna uma pessoa arrogante. Se não se avaliar, uma pessoa que fala, eu não preciso mais dar explicações da minha vida para ninguém, olha onde eu cheguei. Arrogância, orgulho, soberba da vida, pisa nos outros, às vezes sem saber, porque não tem mais o Espírito Santo agindo dentro de si. Já é dono de si mesmo, não depende mais de Deus, se torna uma pessoa arrogante, orgulhosa. Cuidado, meus irmãos, essas armadilhas são reais, em qualquer fase da vida, né? Eu estou usando aqui porque é o que acontece normalmente, especialmente nos mais velhos. Mas tem muito jovem arrogante, orgulhoso. Serve para todas as idades. Passa o próximo. Dá um glória a Deus aí, temos as mesmas ferramentas que Jesus tinha. Agora você sabe que não é só a palavra, é a palavra. É a palavra. Uma pessoa não pode ser cheia do Espírito se ela não se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos alimenta. Não pode ser cheia do Espírito, né? Então Jesus tinha as duas coisas. A mesma palavra que Jesus tinha e dava ordens, e Satanás tinha que se dobrar diante dessa ordem, porque é uma palavra cheia do Espírito Santo de Deus, está sobre nós. E o mesmo Espírito que desceu, olha que lindo, sobre Jesus, o Pai disse, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo em forma de pomba, aí o Espírito enche Jesus e fala assim, vão para o deserto, homem Jesus. Não Deus Jesus, homem Jesus. Carne, vão para o deserto. E lá ele está cheio do Espírito Santo de Deus, porque o mesmo Espírito que permite que você seja tentado, te fortalece para vencer e te dá armas. Nós temos as mesmas ferramentas. Passa o próximo. Ele nos fortalece. Finalmente, Jesus, depois da tentação, foi servido pelos anjos. Você não sabe, mas quantas vezes Deus enviou um anjo para te livrar? Aquele dia que você ia para a padaria, simplesmente, você nem sabia, mas o diabo preparou algo para você. Deus enviou um anjo e te livrou, ou no trânsito, ou num assalto. Porque isso aconteceu com Jesus, e Ele prometeu que as bênçãos dEle estariam sobre nós na sua palavra. Quantas vezes você foi servido por anjos, e nós somos todos os dias, eles são ministros de Deus para nos servir, ao nosso serviço. Podemos confiar que os anjos nos acompanharão até o lar celestial. Quando você partir daqui, Deus vai mandar um anjo e vai te levar. Vinde bendito do meu Pai. Vinde bendito do meu Pai. Você não está só, né? Passa o próximo, por favor. Deixa eu ler isso aqui com você. Assim como Jesus venceu, você também pode vencer as tentações. Eu vou usar aqui, vou te dar uma ordem. Vença as tentações e glorifique a Deus. Vença as tentações, quando vier, mas pastor, está tão difícil, quando eu vou tomar banho, os jovens principalmente, né, de repente, ou adultos que não conseguiram se livrar de velhos hábitos, entendam, né? Coloca um louvor, irmãos, eu faço isso, eu levo o celular, ponho um louvor, fico cantando no banheiro, não dou margem para o diabo, para pensamentos iníquos, e assim por diante. Coloca um louvor, leve a palavra, leia, quero ver você cair. Quero não, eu estou desafiando, eu não quero ver você cair, entenda, né? Não quero ver você cair, eu desafiei, duvido que você caia. Leia a palavra de Deus todos os dias, clame, Senhor, me encha do teu Espírito. Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Conversa com Ele, seja cheio do Espírito. E temos em Jesus, né, olha, o exemplo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, vai falar confiantemente, dá na mesma, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, não é mérito, é graça, para o socorro em ocasião oportuna. Ele está lá intercedendo por você, Ele está lá te fortalecendo, Ele está disponível 24 horas por dia para você. Clame a Ele, Senhor, eu quero me livrar dessa tentação, eu não quero cair, mas já estou em tentação, me tira, Senhor.
Não tem pecado maior do que a graça de Deus. Não existe um pecado, não existe um poço tão fundo que a mão de Jesus não possa alcançar você e te tirar dali. Não existe. Saia por uma nova vida se você está na condição de pecado, que não está nem sentindo mais Deus se mover em você. Saia disso. Acho que acabou, né? Eu guardei o negócio aqui. Deixa eu ver. Tem mais um. Vamos lá. Você pode vencer a tentação, né? Com Jesus, seja cheio do Espírito Santo e declare a palavra de Deus. Se você não for cheio, eu temo que vai acontecer o que aconteceu com o pessoal, né? Os fariseus que tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus que Paulo prega. A palavra não estava neles, o Espírito Santo não estava neles. Em nome de Jesus que você não tem, não serve. Creia nisso, amém? Coloque-se de pé, nós vamos encerrar essa palavra. Eu espero que você tenha recebido, Deus falou muito comigo, né? Antes e agora também. Eu quero orar com você, e se você depois tiver alguma questão para vir aqui na frente, nós estaremos disponíveis, eu e toda a liderança da igreja, para orar por você, para você receber poder de Deus, receber o perdão do seu pecado. Se tem pecado para confessar, confesse agora. Se quiser, venha confessar conosco. O mesmo Tiago que nos dá esse texto tão lindo, né, que eu li no começo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, porque Deus está contigo, receberá a coroa da vida, né? Que o Senhor prometeu aos que o amam. Vem aqui, esse mesmo Tiago escreveu: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. A gente não costuma confessar, né? Por vergonha, por medo. Eu falo sozinho com Deus, quietinho, e fica amargando aquilo dentro, né? Do coração, da alma. Vem resolver, começa uma nova vida hoje, começa um novo tempo hoje na sua vida. Eu vou aproveitar que vocês estão em pé e vou fazer um apelo muito rápido. Tem alguém aqui entre nós que fala: puxa vida, eu não tenho certeza se Jesus é o dono da minha vida. Eu nunca entreguei minha vida para Jesus. E Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele fala assim, que se todo aquele que confessar Jesus como Senhor e crê que Deus o ressuscitou os mortos, se torna um filho de Deus. Então nem todos são filhos de Deus. Tem que fazer isso, tem que confessar: Jesus, eu te entrego a minha vida e confesso, o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Talvez tenha gente aqui entre nós que nunca tenha dito essas palavras. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e que o Pai o ressuscitou no último dia. O seu nome é escrito no livro da vida e nunca mais sai. Tem alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida para Jesus e ser salvo por Ele e declarar isso que eu citei de Romanos? Se tiver, levanta a sua mão onde você estiver. Não vou te chamar aqui na frente não. Eu quero orar com você. Você vai fazer essa oração. Tem alguém que não entregou sua vida para o Senhor e quer fazer isso hoje? Quer viver cheio do Espírito Santo, sendo fortalecido para vencer os desafios da vida? Todos têm certeza que são salvos? Me ajude, gente. Se você levantar a mão, levanta bem alto, que de repente eu não estou te vendo. Não? Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai bendito, Pai das luzes, de onde descendem todas as coisas boas. Tudo que há de bom em nós não vem de nós, não tem outra fonte, Senhor. Reconheça isso diante de Deus, a não ser o Senhor. Mas tudo que há de mal em nós. Tem alguém que levantou a mão? Glória a Deus. Perdão, irmãos, pois eu vou orar, eu vou interromper essa oração. Glória a Deus. Só você? Tem uma. Você acha que Deus não pensava em você, menininha? Eu brinquei com você antes de vir para cá, né? Nem te conhecia. E Deus tinha um propósito. Então nós vamos mudar a oração, depois a gente ora. Você vai orar comigo, com toda a igreja, para ela não ficar sozinha, né? As seguintes palavras, repita como eu vou repetir, tá bom? Fala bem alto aí, eu quero que quem está perto de você ouça a tua voz. E todos nós juntos, fala assim: Senhor Jesus, hoje eu sei, eu entendi, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua voz, que o Senhor é Deus, que venceu todo o mal, e ali o Senhor pensava em mim, e eu quero, neste dia, marcar nos céus e na terra, a minha entrada no paraíso, da seguinte maneira: com a minha boca, eu confesso que Tu és o meu Deus,
Eu confesso que Tu és o Salvador da minha alma. Não há outro Deus na minha vida. Tu és tudo para mim a partir de hoje. Cuida de mim, Senhor. Que o Teu Espírito possa me encher. Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu Te amo e eu Te adoro, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Olha, ela está emocionada. Depois leva ela aqui no fundo, nós vamos dar um presente para ela, tá bom? A hora que acabar o culto, leva ela, passa ali no quiosque, nós vamos dar um presentinho para ela, tá bom? Senhor, como eu estava dizendo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor interrompe quando o Senhor quer interromper, o Senhor faz todas as coisas. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o Senhor da morte, o Senhor é o Senhor de tudo. Tudo está nas Tuas mãos e nós Te glorificamos aqui nesse lugar. A nossa vida está nas Tuas mãos. Tudo que nós temos de mal, eu estava dizendo isso, Pai, não vem do Senhor. Perdoa se às vezes nós atribuímos coisas más na nossa vida ao Senhor. Não é o Senhor, é o nosso coração. O Senhor disse na Sua palavra, quando alguém é tentado pelo seu coração, pela sua cobiça, e nós reconhecemos isso. Senhor, derrama perdão sobre nós, derrama o Teu Espírito sobre nós, faz Ele se mover entre nós. Meu irmão, fala você, Espírito Santo, eu Te dou liberdade. Eu me vejo em trevas, me tira das trevas, porque Tu és a luz do mundo, e eu quero ser uma luz como o Senhor é luz. Abençoa a minha cabeça, abençoa a minha mente, Senhor. Coloca a sua mão na sua cabeça, fala, Senhor, tira os maus pensamentos, enche-me da Tua palavra, ajuda-me, desperta-me para ler a Tua palavra. Perdão, Senhor, porque Hoje nós temos aplicativos que falam a Sua palavra. Se não sabemos ler, não conseguimos ler, dá sono, nós podemos ouvir a Tua palavra. Perdão porque somos tão pobres no conhecimento da Tua palavra. Por isso muitas vezes temos uma vida de derrotas. E com isso o Teu Espírito não flui em nós como Ele queria fluir. Mas nesta manhã eu declaro uma mudança, a começar em mim, ó Deus, em cada um de nós. Uma mudança drástica, uma mudança verdadeira, onde a Tua palavra atrairá os nossos olhos, a nossa alma, e nós seremos alimentados por ela, e o Teu Espírito nos encherá todos os dias, até transbordarmos da Tua presença, como o Senhor Jesus estava ali, passando por provações, por tentações, mas estava cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, fraco na carne, nós podemos estar também, mas fortalecido no Espírito, ó Deus, tendo o caráter aprovado. Eu declaro sobre cada um que está aqui hoje, um caráter aprovado, cheio do Espírito Santo de Deus, falando da palavra de Deus com poder e autoridade, e submetendo o mundo espiritual no Teu nome, porque o Teu nome é exaltado, o Teu nome é elevado, o Teu nome é grandioso. Tudo, todos, a natureza, tudo que existe se curvam diante do Seu nome. Nós nos curvamos e nós recebemos desse poder e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aplauda o Senhor. Recebe, está em você, você não está sozinho, nunca esteve sozinho.